Ótimo. Maravilha. Então, bom, como a Deise disse, eu sou a Amanda, tá? Boa tarde. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa comunicação com vocês. Eu sou mestranda em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas lá da USP e sou orientada pelo professor Dr. Ricardo Iannassi. Então, hoje eu vou trazer para vocês essa representação feminina na literatura e outras mídias por meio dos sapatos. Na verdade, isso é um recorte de uma pesquisa minha que eu fiz para esse artigo, Robôs não usam sapatos, tá? Que vai do erótico ao pós-humano em alguns textos comparados da Clarice Lispector, da Undina Braga e do Gonçalo Tavares. Hoje eu estou reduzindo esse foco da análise para apresentar só essas representações do feminino por meio do uso dos calçados nesses textos que foram analisados e também a simbologia desses calçados no meio aí de termos como poder, feminilidade, gênero, tá? Então, assim, é um assunto amplo. Eu vou tentar resumir para vocês em 15 minutos, mas são esses aqui os três textos, tá? Que eu analisei e que eu vou trazer ao final, depois de apresentar esse contexto dos sapatos. Então, A Preciosidade, que é um conto da Clarice Lispector, A Filha do Diabo, que é um conto da Maria Undina Braga, tá? Inclusive, dificílimo conseguir esse livro, conseguir num sebo, mas eu vi que tem esse texto na internet. Qualquer um desses três textos, se vocês procurarem esses contos, eles estão na íntegra na internet, tá? E Os Sapatinhos Vermelhos, que é um conto originalmente do Hans Christian Andersen, mas foi parodiado pelo Caio Fernando Abreu. E aí eu vou apresentar para vocês aqui nessa análise também. Essa parte aqui inicial eu vou passar um pouco rapidinho. Ela é mais assim para trazer um panorama que mostra realmente como a gente usa extensivamente essa figura dos sapatos nas artes, nas mais diversas mídias. Então tem aqui esses vários quadros, pinturas do Van Gogh e não só esses, ele fez inúmeras pinturas aí utilizando, né, os sapatos como é, cenário principal. A gente tem também o Elifas Andreato, que é um designer brasileiro bastante conhecido, fez aí, né, mais de 500 capas de LPs, né, de revistas, murais, tem até aqui essa antologia do Murilo Rubião, e ele tinha, assim, embora não em tudo, para tudo, mas ele tinha, assim, um interesse especial em retratar pés e calçados, então fica bastante expressivo também. No cinema, a gente tem, nossa, uma diversidade ainda maior de usos aí, com representações muito variadas também da figura do sapato. Aqui em destaque está essa cena inicial desse filme, Os Delírios de Consumo, da Beck Bloom, que é bem interessante também. Alguns desses filmes já vão trazer mais a questão do capitalismo e do marketing associado ao fetiche de consumo. E a gente tem os outros, né? Cinderela, tem o Gato de Botas, tem alguns com origem no conto de fadas, mas tem uma diversidade ainda maior. Temos também várias esculturas, né, que usam aí os sapatos com, né, uma simbologia diferente, né, para cada representação. Então, aqui à beira do rio Danúbio, a gente tem que essas esculturas de sapatos são memorial para as vítimas do Holocausto. E aqui, essa artista plástica portuguesa, Joana Vasconcelos, criou uma exposição com sapatos gigantes, feitos de tachos e panelas, tá? Representando algumas celebridades. Então, esse aqui é Marilyn Monroe, tem da Carmen Miranda, tem vários outros sapatos gigantes que ela fez nessa exposição. E temos também na música. Então, para qualquer lado que a gente olhe aí nas artes, a gente vai encontrar os sapatos, né? Eles são muito expressivos, eles têm uma simbologia bastante ampla. E aí, hoje, para a gente trazer esse entendimento de uma forma rápida, né? De como é que esses sapatos chegaram nesse contexto tão amplo, a gente tem que lá, desde os teatros da Grécia Antiga, os sapatos já eram usados como uma forma de imposição social. Então, o sapato de salto alto já era um símbolo ali de usuários importantes, né, de poder. E na corte do Luís XIV também se tinha mocassins de saltos vermelhos e quadrados, que eram reservados também aos homens de maior poder. E lá mesmo entre os índios, sioux, lá no século XIX, eles faziam alguns padrões de contas nos sapatos que somente os chefes da tribo poderiam usar, então bem então era indicativo ali de poder ou de hierarquia social.
E lá na China Imperial a gente tinha a prática de bandagem, né, das ataduras nos pés, que evoluiu como uma prática entre classes sociais mais altas, como forma de demonstrar status. A gente vai ver que não só depois vai ter uma relação aí também com o desenvolvimento de fetiche e do erotismo. E lá no Brasil colonial, bem interessante, a gente tinha que o uso dos sapatos ia diferenciar os escravos libertos daqueles não libertos. Então, depois da Lei Áurea, era muito comum você ver os escravos correrem para comprar os seus primeiros pares de sapatos. Só que eles não estavam habituados a usar, porque machucava, né? Que não tem costume de usar, nas primeiras vezes não consegue mesmo. Então, mesmo assim, ou eles usavam os sapatos a tiracolo, ou né, carregando nas mãos, porque isso mostrava, representava a liberdade que eles haviam adquirido. Então, nessa construção social, cultural, né, e econômica que vai atravessando aí diversas épocas diferentes, a gente vai construindo toda uma simbologia por trás dos calçados. Então, para o tema, né, de hoje, eu foquei mais na questão do fetiche, me apoiei no Jorge Bataille e na Valerie Steele, que eles vão comentar sobre esse antigo costume chinês de atar os pés das moças, justamente desenvolvendo várias fotos e vários costumes que têm um lado mais erótico, né? Então aquilo vai virar um fetiche, aquele pezinho pequeno atado vai virar ali um instrumento de fetiche. Mas temos também o empoderamento, né? Então, mesmo na moda, a gente tem aí vem também entrando um contexto associado ao marketing e ao capitalismo, que também traz o fetiche, só como forma de trazer essas associações culturais para um reforçamento do marketing para impulsionar as vendas. Então, a gente vai ter até diversos termos que são utilizados em volta dos calçados e das vestes, como sexy, fashion, grife, alta costura, prêt-à-porter, que são palavras que reforçam esse empoderamento estético que é promovido pelas vestes. E no erotismo, a gente pode ver o erotismo tanto por esse lado do fetiche, como também indo para o lado da sexualização. Então, se você, por exemplo, traz o uso desses sapatos na infância, né, do salto alto na infância, isso pode promover ali uma erotização precoce. Então, a gente tem na obra Sapato de Salto, da Ligia Bojunga, a personagem Sabrina, de 10 anos, vai calçar os saltos para poder parecer mais velha e entrar na zona de prostituição. Por outro lado, a gente ainda tem a simbologia muito associada a controle, à castração e ao rebaixamento. Então, e esses três pontos eles ainda conseguem se entrelaçar, né? Então, no controle, a gente tem que o Baudrillard, na troca simbólica e a morte, vai contestar essa representação fetichista do corpo, né, como um todo na moda, porque essa estilização ela seria uma forma de você impor o controle ao corpo, com isso restringindo a sua liberdade de expressão e te transformando numa projeção de vários interesses políticos e sociais que vão refletir de forma negativa na sua sexualidade e libido. E isso de certa forma, já estaria um pouco relacionado também com a castração. E aí a Valerie Steele traz que o fetiche na moda estaria atrelado a esse processo de castração, justamente fala disso com uma analogia da vestimenta como sendo um preservativo do corpo. E aí a gente tem esse exemplo gritante das roupas de látex, que são emborrachadas, viscosas, então elas parecem convidativas ao toque, porém elas estão justamente criando uma barreira de contato. E no ponto do rebaixamento, né, e da degradação, a gente tem que o Jorge Bataille fala que pelo distanciamento da cabeça, que seria o plano alto, né, para os pés, que é o plano baixo, os homens eles iriam considerar o plano do pé como algo que está sujo, né, lá embaixo, rente ao chão, e que poderia até mesmo ser algo comparável à bestialidade. Então a gente vai ter esse intrincado de simbologias por trás dos calçados, e em síntese, a gente pode dizer que nas mais diversas culturas e épocas, os sapatos então estiveram associados a vários símbolos que vão variar desde liberdade, status, exercícios de poder, até mesmo sexualização, subordinação e prostituição. E aí, os sapatos também atuam como forma de identificar, segmentar a sociedade em classes, ou mesmo como forma de trazer revolta, resistência, né? Então, a mesma bandagem
modelagem de pés, ela foi praticada lá na China até por volta do século XX como ato de resistência ao imperialismo ocidental. E aí, antes da gente seguir para a análise dos contos, é importante também trazer o conceito, ou tentar trazer o conceito de feminilidade, que na verdade é muito difícil. Então, se a gente for pelo dicionário, feminilidade é a qualidade do que é feminil, caráter, índole de mulher. Mas aí a gente vai ver, pelo que a Simone de Beauvoir traz, que falar ser mulher é algo difícil, porque o que é ser mulher, né? O que representa isso? E a Beauvoir diz que não seria justo classificar, por exemplo, a mulher como sendo o oposto do homem, já que as diferenças biológicas estariam abaixo da nossa condição que nos torna iguais, que é a condição de sermos humanos. E além disso, a Teresa de Lauretis, ela também fala da sexualidade como um artifício político, né, que vai ser manipulado conforme alguns interesses aí de classes. E aí ela afirma então que a feminilidade vai ser puramente uma representação, que seria um posicionamento que está inserido num modelo fálico de desejo de significação e que, portanto, não se trata de uma qualidade ou uma propriedade da mulher ou de ser mulher. Então, a palavra-chave aqui para feminilidade seria representação. Então, diante disso, a feminilidade ela pode ser usada nas produções artísticas, né, de forma a sugerir ou criticar uma situação, revelando assim os desejos ou intenções de quem está falando, seja um personagem, um narrador ou um autor. E aí o feminino, quando usado no texto, ele pode servir, então, como uma forma de refletir, né, sobre um significado que está muito além dessa silhueta da feminilidade e que vai inserir reflexões que englobam essa discussão bem mais ampla, né, sobre poder, questões de gênero. E então, quando a gente vai olhar para todos esses aspectos dentro do conto Preciosidade, da Clarice, aqui a gente tem a construção de uma personagem em seu cotidiano de ida e retorno da escola. Ela está naquela fase, no desabrochar da adolescência, mas tem muita dificuldade com a transformação do corpo e com a sua sexualidade. Então, ela tem um medo constante de chamar atenção. Então, não vou sempre ler todos os trechos, senão não vai dar tempo, mas nesse trajeto da escola, ela diz que do tempo de acordar até chegar lá na escola, tudo isso aconteceria se ela tivesse a sorte de ninguém olhar para ela. Então, ela insiste muito nesse ponto de querer se esconder, se ocultar. E aí, esses esforços por se manter discreta faz com que a personagem adote um ritmo de andar muito cadenciado, como se fosse uma marcha, né? Excessivamente rígido. E nesse momento, o sapato ele acaba funcionando como um prolongamento dessa personagem. Então, a Clarice traz essas descrições de andar como soldado, atravessando o Largo da Lapa. Aí ela depois ainda enfrenta a escola, só que aí uma coisa começa a incomodar essa personagem, que são seus tacos de sapato, que faziam um ruído que as suas pernas tensas não conseguiam conter, por mais que ela tentasse abafar. E aí ela está chamando a atenção e é justamente o oposto do que ela gostaria de fazer. E além disso, ela tem só esse par de calçados, ela usa sempre esse mesmo calçado. Isso poderia ser visto como uma extensão da sua fase infantil. Só que, por outro lado, esses tacos rígidos de madeira dos seus calçados estão incomodando porque chamam a atenção. Então, nesse ponto, a personagem decide que precisa de sapatos novos e a partir desse momento ela começa a aceitar que está se tornando mais feminina, está se tornando mulher. Então, no final, ela diz: preciso de sapatos novos, os meus fazem muito barulho. Uma mulher não pode andar com saltos de madeira. Chama muita atenção. Isso aí tem ainda outras questões no final do conto que vão mostrando esse desabrochar da personagem. Mas aí, em resumo, os sapatos dentro desse conto vão trazer então essa simbologia de transferência e de feminilidade, uma personagem que está tentando fugir da erotização, já que isso a apavora, mas que vai trazer ali então por conta disso uma paralisação e uma rigidez constante. Isso pode estar associado à figura da Medusa ou mesmo da castração, do conceito de psicologia freudiana. E aí, a motivação para uso desse sapato no conto, ou dessa troca de sapatos, pode também ter a ver com processos de maturidade e de autopreservação dessa personagem.
o que é diferente do que acontece na Filha do Diabo, da Maria Undina Braga, em que a gente tem um conto que tem ali uma rainha que está louca para engravidar, mas não consegue engravidar. Então, no começo do conto tem toda uma encenação em torno disso, né? E aí a Maria Undina Braga ela já traz ali alguns recursos de senso, que traz aí um senso mais crítico, né? Porque ela faz meio que uma paródia com o Era uma Vez, mas depois ela vai trazendo uma certa zombaria e algumas situações para desestabilizar a moral. Então, por exemplo, nessas tentativas da rainha, ela começa até mesmo a sonhar com anjos, anjos de calções, com braços nus, belos e capados, como os eunucos do palácio. Só que a rainha, de tanto insistir nas suas preces, em algum momento tem suas preces atendidas e a gestação é então anunciada por todo o reino. Vai nascer essa menina e não um herdeiro como o rei esperava, mas que é bela, é inteligente, é formosa e que quando cresce vai auxiliar o pai, o rei, né, nos afazeres da corte. Então, o rei, num determinado dia, que ele é apaixonado por essa filha, ela é incrível e tudo mais, o ajuda, ela é super independente, e aí ele resolve que está na hora de casá-la, né? Só que essa decisão não agrada nem um pouco essa princesa, que é forte, vivaz, de pele de ouro negro, olhos de cisternes de relâmpago e queria se chamar Raiva, porque procedia de uma teimosia, uma dilatada raiva de esperar. Então, diante dessa atitude do rei, né, de querer preparar um casamento, a Raíva, ela manda encomendar sapatos de ferro. E aí, enquanto ela mantém as atividades normais durante o dia, à noite ela desaparece, só vai aparecer no dia seguinte com esses sapatos gastos, calcinados. E além disso, as damas de honra começam a reclamar de um forte odor sulfuroso no quarto da princesa. E aí começam a se espalhar boatos pelo reino de que tem alguma coisa muito estranha com a Raíva. Então, mesmo tentando manter a princesa à vista, né, durante os bailes que o rei está promovendo à noite, para tentar ver se ela não vai escapar para essas noitadas, mesmo assim, ela misteriosamente consegue continuar desaparecendo, né, mesmo diante de toda a vigilância que ele está fazendo, e nem toda essa vigilância é capaz de impedir a Raíva de sair e celebrar mais uma vez a sua secreta orgia no inferno. Por fim, vem a dura constatação do rei. É filha do 2 minutos. diabo. 2 minutos. Obrigada. Vamos acelerar. Então, os sapatos aqui na Filha do Diabo, ele traz uma crítica a costumes e imposições que a sociedade faz às mulheres. E embora a princesa seja mulher e jovem, ela é independente e tão capaz quanto o rei, que é uma figura de poder, nos seus afazeres da corte. Então, a Raíva, ela recusa a subordinação do casamento e esbanja sua liberdade sexual. Por isso, seus calçados são de ferro, mostrando resistência e vigor, e ficam incandescentes, ou seja, avermelhados como brasa, fazendo alusão aí ao sapato vermelho, que a gente vai ver no próximo conto, que é a cor do sapato transgressor. Então, nos sapatinhos vermelhos, né, do Caio Fernando Abreu, ele faz essa paródia do Andersen, mas no Andersen a gente tem a Karen, que é uma criança, né, e que está apaixonada por um par de sapatinhos vermelhos e que usa por vaidade esses sapatinhos. Enquanto que no Andersen a gente vai ter um fetiche que foge da vaidade e vai muito mais ali pro lado mesmo da mulher adulta formada, né? E que está, de certa forma, em busca de retomar sua juventude e dependência depois de um casamento falido. Então, aqui o sapato vermelho, ele participa bastante das ações da personagem Adelina no conto, tá? Então, em vários momentos ele vai descrevendo as ações e os sapatos lá chamando a atenção junto, tá? E aí, justamente por meio desses sapatos que ela vai para uma boate e vai conquistar ali 3 homens que ela vai levar para casa para promover uma orgia. Então, a Adelina acaba usando esses sapatos de salto vermelho que ela ganhou do ex-marido como forma de se vingar da sua sexualidade oprimida e de se libertar de anos desse casamento falido. Só que ela não faz isso como a raiva, né? De uma forma ali de impor resistência e vigor. Ela faz isso de uma forma um tanto autodestrutiva e também transgressiva. Então, você vê aqui garrafa de uísque, cinzeiro transbordando. Ela vai tirar tudo menos a meia de seda negra e o sapatinho vermelho e depois vai ter o ato sexual com os 3 homens. E só na manhã seguinte ela vai tirar os sapatos, tá toda machucada, com os tornozelos inchados, com ferimentos nos dedos, né?
Então, assim, ele vai trazendo esse lado também autodestrutivo. E aí, quando a gente compara esses três sapatos vermelhos, o Anderson tem um trecho que ele diz: sim, nada há no mundo vermelho, no mundo como um par de sapatos vermelhos. Desculpa, acabou o Tempo, tempo? acabou o tempo. Ai, Eu tudo preciso bem. interromper este seu bagado com esses sapatos maravilhosos. Se você puder concluir, por favor. Tudo bem, obrigada. Bom, então, para a gente resumir, olha, a gente tem esses três sapatos vermelhos nos contos. Aqui do conto do Abreu, a palavra-chave para esses sapatos é vaidade, enquanto no conto do Anderson. Desculpa. No conto do Anderson, a palavra-chave é vaidade, enquanto no conto do Abreu é a perversão, e lá na Raíva é a infração. E aí, por fim, a gente ainda pode trazer aqui a preciosidade, que ela vai trazer a resistência, tanto quanto no conto, né, da Undina Braga, lá da Princesa Raíva, ela traz essa resistência quando ela bate com seus tacos duros de madeira contra o chão. Tá? Então aqui eu só reforço isso que eu estava falando, tá? A Preciosidade, Filha do Diabo, trata mais de poder, feminilidade e gênero, enquanto esses sapatinhos vermelhos, ele vai falar mais do fetiche do erotismo, e funcionam todos ali como prolongamento das suas personagens. Então é isso, tem depois as referências, eu vou passar rapidamente que quem quiser depois consegue dar uma olhada melhor. Espero que tenham gostado.